Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 14. Eu espero que nesta noite Deus fale conosco através da palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Você poderia ficar de pé um pouquinho, por gentileza? Vamos fazer essa leitura em pé? A Bíblia diz: filho do homem, fica em pé e falarei contigo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de ganhar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Vamos pular um pouquinho para frente. Aleluia. Versículo 14, o 11 diz assim, 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Versículo 14 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. Isto fez Deus para que haja temor diante dos homens. Amém? Podeis assentar. Amados, é claro que nós sabemos que Deus não está limitado ao tempo, mas que Deus usa o tempo ao nosso favor. Quando nós começamos a analisar essa verdade, eu acredito que o tempo é até mesmo nosso aliado. Mas eu começo a meditar a importância do tempo, né? E se nós formos analisar profundamente, nós encontramos até, por exemplo, que existe 4 estações no ano. As 4 estações, né? O outono, a primavera, o verão e o inverno, não é isso? E interessante que dentro dessas estações, por exemplo, há o tempo de plantar. Não tem condições de se plantar na seca. Inclusive eu fiquei sabendo agora recentemente que os agricultores começaram a plantar porque pensou que a chuva vinha. Quando eles viram que a chuva não vinha, eles pararam de plantar, porque claro que há tempo de plantar, mas não é só, a Bíblia diz que nós devemos discernir o tempo e a estação. Discernir o tempo e o modo, conforme no capítulo 8, versículo 4, a parte final do versículo 4, ele fala exatamente de discernir o tempo. E nesta noite, quando eu meditando sobre essa importante verdade, sobre o tempo, eu poderia até mesmo de antemão fazer uma pergunta para você. Você tem discernido o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo que você está? Você está colhendo ou é o tempo do plantio ainda? É claro que se você for perceber que, por exemplo, a primavera é o tempo realmente dos renovos, é o tempo novo, onde as plantas até mesmo estão murchas, estão secas, e quando vem o período da primavera, eu, por exemplo, tem uma época que eu não me esqueço, a primavera, porque eu olho para as aves estão tudo verdinha, bonita, florada, não é isso, irmão? Tempo da primavera. E claro, a primavera é um tempo gostoso, é um tempo de renovo, é um tempo de alegria. As plantas, você vê as flores floridas, você vê, não tem mato, o mato está tudo verde, bonito. Então esse tempo, o tempo da primavera, é muito interessante. Mas quando eu olho para a palavra, eu começo a meditar acerca do tempo. A Bíblia fala que Deus, na verdade, Ele fez formoso tudo no seu tempo, mas há tempo de chorar.
há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de realmente de semear, há tempo de abraçar, há tempo realmente de deixar, há tempo de amar, e às vezes nós não discernimos o tempo que Deus nos deu, e muitas vezes quando Ele diz, dei tempo de se arrepender. Apocalipse 2, 20 ou 21, dei tempo para te arrepender. A Bíblia também fala, há um tempo de buscar enquanto se pode achar, meu querido. E Deus, exatamente da sua grandeza, Ele estabeleceu um tempo para cada um de nós. Deus nos deu tempo. Aliás, Ele trabalha em nossas vidas através do tempo. Ele deu um tempo, o que exatamente, e nós precisamos discernir. Quando eu pergunto para você nesta noite, qual é o tempo de Deus, qual é o tempo que você está? Talvez essa seria exatamente a pergunta mais importante, porque como eu disse, que Deus dá tempo para nos arrepender, há tempo de buscar, há tempo de plantar, e muitas vezes, irmão, imagina bem uma pessoa, quando a Bíblia diz que o tempo de plantar e a pessoa não planta. Existe um tempo certo. Existe um tempo certo, determinado. Não é qualquer momento. Deus determina o tempo. Para que nós possamos também discernir esse tempo. E até mesmo, por exemplo, tempo de colher. Porque é claro que aqui o lavrador que planta a semente, ele é o primeiro a colher dos seus frutos. E tudo na vida, a questão desse tempo, tem uma colheita. Por exemplo, tempo de vale. Tempo de vale, tempo de luta, tempo de escassez, não é isso? Tempo que é tempo de dobrar o joelho, tempo de buscar ao Senhor, porque é o tempo de vale, irmãos. No vale. E às vezes tem exatamente pessoas que estão passando pelo vale. Mas ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, como disse o Senhor, ainda que eu passasse pelo vale, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E é exatamente o período de vale da sua vida, que é um tempo importante, irmãos, porque é um tempo de buscar, amém, amados? Tempo de vale. Será que você está no vale? Vale de Jaboque, né, pastor? Aonde Jacó estava no vale, mas exatamente eu vou dizer que as maiores experiências que nós temos com Deus é exatamente, meu querido, no tempo do vale, aonde nós estamos no vale. Porque também há tempo de bonância, amém, amados? Tempo de monte, tempo de monte. Mas eu digo para você nesta noite, que a melhor coisa é exatamente, como a Bíblia diz, que há tempo de chorar. E eu digo tão somente que no tempo de chorar, irmão, esse é o melhor tempo também de Deus para as nossas vidas, porque bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E se você está no tempo e do vale, passando pelo vale, talvez da sombra ou no vale de Jaboque, esse tempo é importante porque é um tempo de busca. Eu acredito que Deus está nos dando tempo de buscar mais a Ele enquanto se podemos achar, amém, queridos? Amém, igreja? Tempo de vale, tempo de busca, tempo de se humilhar, tempo de se plantear na presença do Senhor. E é exatamente quando eu olho para isso, eu vejo Deus trabalhando através da nossa vida, porque Ele nos dá tempo. E um desses tempos que Ele nos dá é exatamente tempo de se arrepender. E nessa palavra de Apocalipse 2, 21, ele diz, dei tempo para que se arrependesse. Já pensou, amados? Eu fiquei meditando quando, por exemplo, Deus deu um tempo determinado para um profeta. Chegou o tempo dele morrer. Mas Deus, ele se humilhou, buscou, clamou, e de repente Deus mandou o profeta lá e disse assim para ele, não, eu vou te dar, eu ouvi a tua oração, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Aí eu comecei a pensar assim, já pensou aquele profeta, começou a pensar assim, bom, eu já tenho 14, eu tenho 13, eu tenho 12, 11, e foi contando o tempo. É uma situação até delicada, né? Um profeta, quando ele deve ter chegado no 14º ano, que Deus disse para ele, olha, vou te acrescentar mais 15 anos. Imagina como é que ficou a situação daquele homem, irmãos. Contagem regressiva.
Eu acredito como exatamente, se Deus desse para nós esse privilégio, claro que Ele não faz isso raramente, ou são poucas pessoas que sabem o tempo da sua partida. Talvez eu pense assim, que Deus não revelou o dia nem a hora, só disse assim: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas dentro desses 15 anos, como será que aquele profeta, exatamente agora, diante de mais uma oportunidade que Deus havia dado para ele, e é exatamente nesta noite, eu quero dizer que Deus tem dado oportunidade para que você se arrependa, para que você faça um concerto com Ele, para que você se humilhe na presença dEle e reconheça que Ele te deu tempo. Mas já pensou, irmãos? Quando Deus dá tempo, e o tempo de Deus, você já viu aquele relógio de areia? Bota o bicho de cabeça para baixo e a terrinha de cima começa a descer para baixo. O relógio de Deus é um relógio de areia, pastor César. Vai cair nas pedrinhas e o negócio vai baixando, vai baixando. Você tem discernido o tempo de Deus para a sua vida? Essa pergunta é a pergunta mais profunda que eu estou fazendo para você aqui nesta noite. E que cada um deveria meditar profundamente sobre o tempo de Deus. O tempo. O tempo pode ser realmente um aliado, mas ele também pode ser um vilão. Eu assisti essa semana, ontem, se eu não me engano, até mesmo um espírito falando na boca de uma pessoa, que muitas vezes o inimigo tem trabalhado na questão do entretenimento. Você tem tempo para assistir uma novela, você tem tempo para assistir um filme, você fica horas e horas e horas e mais horas na frente de um computador, no Facebook, no WhatsApp, na internet, vendo não sei o quê. Mas você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para Deus. E quanto tempo você está perdendo da sua vida, meu querido? Quanto tempo desperdiçado, jogado fora, sem nenhum aproveitamento, sem nenhuma edificação para a sua alma, para a sua vida. Tempo perdido, tempo jogado fora, porque o tempo é precioso. O tempo é precioso. O tempo é muito precioso. Por isso que o Senhor trabalha no tempo, nas nossas vidas. É claro que Ele próprio não está limitado a tempo e espaço, mas usou o tempo, usa o tempo, e a Bíblia está cheia desta verdade, e por isso que eu estou dizendo que na maioria das vezes, quanto tempo estamos perdendo. E o Senhor está simplesmente, tempo de buscar, e nós não estamos buscando. Tempo de se humilhar na presença dEle, de buscar a face dEle, e no entanto, estamos tão entretidos com coisas banais, como por exemplo, às vezes ficamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, na frente de uma televisão, de um computador, na internet, mas não temos 10 minutos, olha, estou jogando bem baixo, 10 minutos para Deus. Dez minutos, que não é quase nada, na linha do tempo. Mas eu digo para você que 10 minutos, 1 minuto é muito tempo,
Porque é exatamente 1 minuto da vida. 1 minuto. Tudo pode mudar. E já pensou quando Deus fala assim, acabou o tempo? Você já parou para pensar isso, meu querido? Dei tempo, acabou-se o tempo. Um minuto pode fazer toda a diferença, nem se imagina 10. Nós temos um hino tão lindo que fala assim: 1 minuto em tua presença, 1 minuto e nada mais. 1 minuto. É por isso que às vezes tem até uma frase assim: perca 1 minuto na sua vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Sabe 1 minuto de bobeira, irmãos? Não importa, você está tão apressado. Diz que o apressado come cru, não é isso? E aí você ultrapassar um sinal no vermelho por causa de 1 minuto. E perdeu a vida por causa de 1 minuto. É claro que, ô cristão, quando nós passamos no sinal vermelho, nós já estamos infringindo uma lei, não é isso, irmã Elias? E às vezes é exatamente isso. 1 minuto faz toda a diferença na nossa vida. Perca 1 minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Tire tempo para Deus, porque Deus dá tempo de buscar a Ele enquanto se pode achar. Isaías 55. Tempo de me buscar, tempo de me achar, porque haverá um tempo em que os homens, eles vão procurar, correr de um lado para o outro, mas não vão achar, irmãos. Sabe aquele tempo, o tempo que Jesus já tirou a igreja daqui da terra? O tempo que Ele deu para que os homens se arrependessem dos seus maus caminhos, se convertessem a Ele, e haverá um tempo que não haverá mais tempo. Um tempo que não haverá mais tempo. É tipo assim, acabou-se o tempo. Vai chegar esse tempo, né, pastor Sinésio? O tempo de Deus. Mas quanto tempo? Você não sabe. O tempo que Ele deu para você. E eu acredito que tem muitos aqui que não sabem nem qual é o tempo que você está. A estação que você está. Eu falei de tempo de vale, de tempo de choro, tempo de se humilhar. Mas, irmãos, interessante que uma comparação que uma vez fizeram do joio e do trigo. Quem leu aquela mensagenzinha que eu coloquei do bambu e do pé de árvore? Estava nos 4 grupos. No grupo da liderança, no grupo do louvor, estava no grupo. Pastor César, há tempo de se dobrar. Para que as calamidades passem. Porque às vezes vem o vento, vem os vendavais, vem a tempestade, e é tempo de quê? De se curvar, não de ficar empinado. Muitas vezes as aves, por ela pensar que ela tem um tronco grosso, e ela é potente, e ela tenta resistir o vento. E o vento vem e pega ela assim. Mas o bambu, irmão, sabe o que ele faz? O vento vem e ele, ó. Oh, Pai querido, tempo de se dobrar, de se humilhar na presença do Senhor, querido. Eu queria que, se você não leu aquele negócio lá, o exemplo do bambu, irmão, pelo amor de Deus, olha lá. Tempo de se humilhar. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, dá graça aos humildes. E por isso que Ele disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, irmão Antônio, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Está vendo, irmão? Tempo de exaltar. Para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem um tempo até para Deus exaltar, te levantar.
para Deus te honrar, para você, um tempo de reconhecimento, aonde há o tempo de Deus exaltar o homem. Há um tempo, para que ao seu tempo, ele, olha bem, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, ele vos exalte. Tem gente que quer colher antes do tempo, irmãos. Quer ser reconhecido antes do tempo. Quer ser promovido antes do tempo. Como? Quer colher sem plantar. Só se for na roça do trabalhador, né? Que plantou no tempo certo, não é isso? Como é que você quer colher sem plantar? Por que no tempo de plantar você não plantou? Porque no tempo de se humilhar você não se humilhou? Porque no tempo de buscar você não buscou? Porque no tempo de se arrepender você não se arrependeu? É claro que aqui fala de todos os tempos, todos. Mas o que eu achei mais lindo na palavra foi quando eu li o capítulo 8 e o versículo 4, a parte B, que nós precisamos discernir o tempo e o modo, irmãos. Qual é o tempo de Deus está dando para você? Você sabe? Você já parou para pensar isso? 8:4? Como? 8:6? Porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande, porque não sabe o que há de suceder, e como há de suceder, e quem lhe dará a entender? Quem? O versículo 5, a parte final do versículo 5 diz: o sábio discernirá o tempo e o modo. O sábio discernirá o tempo e o modo. Nós precisamos de discernimento e de sabedoria para entender esse negócio, o tempo de Deus para a minha vida. Tempo. Será que você tem discernido o tempo? Vou dar um exemplo. Dar um exemplo aqui, ó. Essa semana mesmo, eu aconselhei uma jovem. E eu disse para ela: minha filha, é tempo de você investir nos seus estudos. É tempo de você se investir na sua vida, de você investir no conhecimento para você ser alguém. Não é tempo de namorar. Tem o tempo de casar, não tem, irmãos? Mas muitas jovens, atropelando o tempo, se rebenta, porque casa antes do tempo. Casar antes do tempo. Esse negócio é tempo, muitas vezes, de uma jovem, um adolescente de 14, 15 anos, se ela parar para pensar, como eu fiz uma matemática, por exemplo. Peraí, quantos anos você tem? 15, 14, 15, peraí. Bom, você está em que matéria? Tá, eu estou em tal ano. Tá, peraí. Você ainda falta terminar o terceiro ano do segundo grau. A faculdade é mais... Que faculdade você quer fazer? Eu quero fazer tal. Então, peraí, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Eu vou te dar aqui 6 ou 7 anos para você se formar, ser alguém, ser independente. E aí você pensar no tempo de casar. Olha bem. Ou você, minha filha, quer ficar o tempo todo dependendo do seu pai? Casar tem um tempo também. Eu acredito que para os nossos jovens, adolescentes que aqui estão hoje, primeiro invista no tempo do conhecimento, de conhecer, de se investir para você mesmo, na sua vida, para depois você pensar no tempo de casar. Uma vez eu disse para a Juliana: não é tempo. Vai estudar, vai se formar, depois você pensa em casar. Olha que palavra de sabedoria, irmãos. Eu dei um exemplo, dei um outro exemplo aqui, ó. Uma jovem aqui da igreja,
Eu cheguei para ela um dia e disse: você é uma menina bonita, nova, elegante, tem um futuro brilhante pela frente. Não é tempo de você pensar em namorar? O que esse rapaz tem para te oferecer? Não sou eu, Juninho com certeza aconselhou. E aí, entrou no ouvido, saiu no outro. Aí eu pensei, perdeu o tempo. Jogou o tempo que ela deveria estar se investindo, um tempo realmente com Deus. Simplesmente, irmãos. Olha bem isso, escuta o que eu vou dizer. Uma criança que nasce fora do tempo é prematuro, não é isso? E tem muitas consequências, não é isso? Muitas delas ficam numa incubadora, muitas delas não sobrevivem. A maioria delas tem sequelas terríveis na vida. Mas eu não tenho dúvida o quanto tempo certo, porque tudo Deus fez formoso no seu tempo. E tudo fora do tempo. É tipo assim, uma frase mais ou menos assim: você querer antecipar, ou a bênção fora do tempo, ou não acontecer no tempo certo, como, por exemplo, tudo fora do tempo. É maldição, se torna em maldição, ou não é perfeito. Tudo tem um tempo determinado. E esse negócio, se você for mais profundamente sobre essa verdade. Mas o mais importante que eu pergunto para você nesta noite é exatamente: você tem discernido o tempo de Deus para a sua vida? Qual é a estação que Deus te colocou? É verão? É primavera? É outono ou é inverno? O tempo do inverno é o tempo das bênçãos, irmão Antônio. A chuva realmente traz o quê, irmão Elias? Bênção, não é isso? O tempo da colheita, porque o período da chuva é o tempo da colheita, não é isso? Tempo de bonança, tempo de fartura, tempo de alegria, de saltar, de pular, de se alegrar. Então talvez eu poderia usar as 4 estações do ano para tentar te colocar você aonde você está. Qual delas? Qual é a estação? A Bíblia diz que dá o seu fruto da estação própria, não é isso? Tem uma estação própria para dar o fruto, irmãos. Tem o tempo certo para casar. Inclusive eu vou dar aqui um conselho para os pais que estão aqui. A gente aprende com os nossos próprios erros. E eu disse para minha filha mais nova, que eu falei assim: você não vai namorar antes dos 18 anos, porque você vai namorar no tempo para casar, não é para ficar passando na mão de uma e de outra não. E eu também quero dizer nesta noite que às vezes as pessoas, até mesmo os pais, ficam, por exemplo, pensando que os pastores, os líderes, é que são responsáveis. Ei, irmãos, é você que vai definir com quem sua filha vai namorar e se é que você vai aprovar que ela namore com essa pessoa. Não é pastor, não é líder da igreja, não. É os pais que têm que ter a responsabilidade de determinar qual é o tempo que a sua filha está pronta, talvez, para namorar e para casar. Não para ficar passada na mão de uma e de outra, não. Eu quero que você entenda isso. Não fique transferindo culpa, responsabilidade para os outros, não. Aquilo que você tem que fazer e assumir, ninguém vai assumir no seu lugar, não. O tempo de Deus para a vida dos seus filhos, os pais também têm que ter esse discernimento. Uma jovem cristã, 15 anos não é tempo de namoro. Não é tempo. Uma menina de 15 anos está preparada para casar, irmãos? Para ter filhos? Claro que não. Claro que não. Então é os pais que têm que decidir qual é o tempo certo para deixar
sua filha namorar para casar, não para ser passada na mão de uma e de outra, não. Isso é importante. Eu digo isso com a própria experiência. Porque o tempo, irmãos, ele é muito precioso. E às vezes nós não estamos sabendo discernir o tempo e o modo. Como diz aqui no capítulo 8, versículo 5, a parte B do versículo. Discernir o tempo e o modo. E isso é importante demais. Qual é a estação que você está? Muito boa essa, né, Malícia? E nesta noite, meus amados, eu acho que, eu não sei exatamente você que deve buscar a direção de Deus para a sua vida. Buscar a direção, discernir o tempo de Deus. Porque talvez você não está entendendo e nem discernindo o tempo. Para você mesmo. Ou para você mesmo. É tempo de casar? É uma pergunta. É tempo de namorar? Outra pergunta. É tempo de plantar? É tempo de se humilhar? É tempo de buscar? Ou, quem sabe para alguns aqui, tempo de se arrepender. Arrependa-te, diz o Senhor na sua palavra. Senão, em breve, virei sobre ti. Ah, meu filho, esse negócio é sério. Em breve. Em breve. Então, esse em breve. Discernir o tempo e o modo. A estação que você está. Isso é muito importante para a sua vida nesta noite. Para hoje. Você que está aqui. Não é para quem não veio não, irmãos. É para quem está aqui. Você pregou de manhãzinha, eu não sei qual foi a mensagem que o pastor Sinésio pregou de manhã. A mesma? Tempos e propósitos. Eu falei sobre tempos e estação. Eu não sei que tempo você está. Qual estação que você está. Qual tempo de Deus está acontecendo agora na sua vida. Talvez alguns saibam, mas eu acredito que uma grande maioria não sabe que tempo é. Discernir o tempo é a coisa mais importante de Deus para você nesta noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Se preocupe agora com isso. Você vai fazer uma oração a Deus agora exatamente pedindo para que Deus dê discernimento. Discernimento para a sua vida. Que tempo é esse? Que estação é essa que você está? Eu coloquei a estação da primavera, do outono, do inverno e do verão. Claro que o tempo do verão é um tempo de escassez. Primavera fala dos frutos, do renovo. Tempo da chuva é tempo de bênção. Mas tempo de seca. Meu Deus. Meu Pai. Espírito Santo nos ajuda a discernir o tempo. Porque o tempo é algo que é variável, de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, o tempo é variável. Varia, o tempo não é o mesmo. Para cada um, Deus tem um tempo e um modo. É diferente, tá, meu querido? É diferente. Esse discernimento Deus está me trazendo agora ao meu coração. O tempo
e modo para a vida de cada um é diferente. Em nome de Jesus de Nazaré, que nesta noite, Espírito Santo, nos ajuda a discernir o tempo. Nos ajude a discernir o tempo, Senhor. Eu sei que 1 minuto na tua presença é muito importante. 1 minuto na tua presença é muito importante. 1 minuto para Ele. Um tempo de busca. Um tempo de buscar enquanto se pode achar. É o que diz a palavra. E talvez Deus está te dando tempo para você buscar e você não tem buscado. Deus está te dando tempo para se arrepender, mas mesmo assim você não tem se arrependido. Deus te está dando tempo para você se humilhar e você não se humilha. Oh, aleluia! Eu sei que Deus está dando tempo. O relógio do tempo de Deus. Há um relógio, o relógio do tempo. O relógio do tempo de Deus. A areinha está caindo. O tempo de Deus está, ó. Meu Deus. Tempo. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto talvez para você fazer um concerto com Deus. 1 minuto para você renovar a sua aliança com Deus. 1 minuto para você fazer um concerto com Ele nesta noite. Isso pode definir muita coisa na sua vida. 1 minuto. 1 minuto. Oh, aleluia. 1 minuto. Já se passaram alguns segundos. Alguns segundos já se passaram. E quem é a primeira pessoa que nesta noite quer fazer um concerto com Deus, sai do seu lugar enquanto esse minuto não se acaba. Enquanto esse minuto, 1 minuto define a sua vida. Quem é a primeira pessoa? 1 minuto. Guerianda Lamas, Decanto Imanaias. Se você sente fazer um concerto com Deus nessa noite, sai do seu lugar e vem à frente, querido. Se humilha agora, não importa, o que importa é você buscar a Ele, se arrepender de todo o teu coração nesta noite. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Oh, aleluia. O tempo de Deus. Tempo precioso e muitas vezes desperdiçado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu me coloco na Tua presença, Senhor. E como eu preguei no domingo passado, que todo dia nós precisamos renovar a aliança contigo. E aqui tem algumas pessoas que nesta noite estão fazendo uma renovação de aliança, Senhor. Pessoas que foram tocadas pela Tua palavra. E eu sei que a importância de 1 minuto faz toda a diferença. 1 minuto. Esse minuto, meu Deus, que o Senhor nos deu agora, para que muitas dessas pessoas que estão aqui na frente do Teu altar, na frente do altar, Senhor, estão fazendo um concerto contigo nesta noite. Meu Deus, que o nome de cada uma delas agora, Jesus, seja reescrito, renovado, avivado no Teu livro da vida, Senhor. Perdoa agora, Pai, os pecados e iniquidade que a Tua igreja tem cometido. Perdoa agora, Pai, o pecado deste homem e desta mulher. Perdoe agora, Senhor, tudo aquilo que temos feito, Pai, que quebrou totalmente o princípio da Tua palavra. E esses homens e essas mulheres estão fazendo um concerto contigo nesta noite, renovando a aliança. Renovando a aliança. Renovando a aliança, Senhor. Estão renovando a aliança contigo, Pai. Aceite agora, Jesus,
Aceite agora, Senhor, em teus braços, no teu reino, na tua presença. Escreva, reaviva, renova, restaura, Senhor, e traz um tempo de refrigério, um tempo de cura. Eu profetizo agora o tempo de cura para a sua vida, para a sua alma. Um tempo novo que Deus está te dando nesta noite. Um tempo novo para a tua vida. Eu profetizo esse tempo novo para você nesta noite. Eu profetizo agora um tempo novo, um novo tempo que Deus está te dando. Um novo concerto, uma nova aliança que Ele está fazendo contigo nesta noite. A nova aliança que Ele está fazendo contigo, Ele está renovando a aliança dEle com você nesta noite. Ele está renovando a aliança contigo nesta noite, filha. Ele está renovando contigo esta aliança. Ele está renovando contigo a aliança. Oh, um tempo de renovação de aliança. É um tempo de renovação de aliança. É um tempo novo, um tempo de renovação de aliança. Aliança renovada com Ele. Aliança renovada. Aliança renovada, filha. Renove mesmo agora, o Senhor, a tua aliança com esta mulher. Meu Deus, com cada uma da que estão aqui nesta noite, fazendo essa renovação de aliança. Eu declaro agora, no nome de Jesus, um tempo novo. Um tempo novo. A primavera chegou. É um novo tempo para a sua vida. A primavera chegou. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A primavera chegou. Aleluia.